Isso. Bom dia para vocês, tá? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de métodos computacionais teóricos. Vocês tiveram aula da parte prática semana passada? Alguém me responde, né? Só tem quadradinho na tela, só eu que estou com a câmera aberta, então alguém, por favor, responda, né? Mantenha o contato, principalmente quando eu for para a tela do PowerPoint, quando eu for para uma outra tela do Excel e do Octave, a gente precisa que vocês me avisem, falem, porque eu não fico vendo aqui a tela da sala de aula. Estão me ouvindo, pessoal? Eu estou conectado e bem. Sim, professor. Tá. Professor. Sim, professor. Então vamos começar por onde a gente sempre começa. Com relação às aulas, às videoaulas e com relação ao material. Onde estão as dúvidas, o que vocês gostariam de perguntar, né? O que a gente pode acrescentar aqui para melhorar o entendimento. Primeiro tem que ter todo mundo lido o material todo, tem que ter visto. Vocês já devem ter recebido o e-mail de hoje também, avisando que a avaliação continuada dessa aula já está liberada lá, tá? Para entregar até quarta-feira, às 10 horas. Lembra que tem horário de entrega também, não é só o dia. Então, estou à disposição de vocês para que vocês coloquem, para que vocês se coloquem, principalmente, em relação ao conteúdo dessa aula de hoje. Alguma pergunta, alguma colocação? Professor, eu tive uma dúvida. Quem está falando primeiro, que como não tem câmera aberta e é uma tela muito grande, é a Isabela? Giovana. Giovana, cadê Giovana? Eu não estou nem vendo o seu microfone. Ah, já vi. Giovana, diga, Giovana. Que dúvida que Não, você é só teve? para confirmar mesmo. Quando no primeiro exercício a gente já começa a substituir os valores da temperatura, enfim, e aí o senhor fala no vídeo que a gente já pode fazer o sistema, mas no exemplo era só T1, T2, então o sistema ficaria bem fácil. Bem simplesinho, foi muito fácil de resolver. Pelo método de adição e substituição, aquele sistema 2x2 é moleza, né? Isso. Vocês viram que assim, eu usei a equação que a gente deduziu para o sistema 2x2 geral, né? Aquela que gerou Sim. a explicitação do x1, gerou a explicitação do x2, mas se vocês fossem fazer a Vera ali, a coisa mais simples, o caminho mais simples era o que eu falei na hora que eu fiz as contas. Some as duas equações. Porque na hora que você soma as duas equações, o T1 cancela. Fica só menos Sim. 3T2 no primeiro membro. Vocês repararam isso? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder mostrar esse detalhe. Nossa, quanta gente aqui no... Agora que eu estou vendo, muita gente respondeu no chat. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para eu poder mostrar isso, né? Estão vendo agora? Sim. Isso. Sim. Tá vendo essas duas equações aqui? A gente resolveu, né, deste jeito. Deixa eu voltar lá na tela da apresentação. A gente resolveu desse jeito, né? Substituiu os valores e usou as equações do slide anterior. Aquela grandona que ficou lá explicitando o x1 e explicitando o x2. Aqui no nosso caso o x1 é T1 e o x2 é T2, certo? Mas olha para cá. Olha para as equações que estão aqui bem no cantinho, né? Ou então para essas que já tem os números. Se eu somar uma equação com a outra, eu vou ter o quê? Esse menos 5T1, estão vendo aqui o meu mouse passando em cima? Ele vai cancelar com esse 5T1 daqui. 3T2 menos 6T2 vai dar menos 3T2. E aí eu vou ter menos 197,5 menos 239,375. Né? Então, menos 3T2 igual a essa soma dos segundos membros. Depois é só dividir por menos 3. E aí acha a temperatura T2. De um jeito ou de outro, vai achar a temperatura T2 primeiro e a temperatura T1 na sequência. Aqui a gente pode fazer separado e consecutivo, né, ou paralelo por causa disso. Porque a gente tinha as duas equações, montou as duas equações e fez as contas. Tá? Mas, método de adição e substituição, ele, como eu falei lá no vídeo, ele não é implementável, porque você tem um milhão de maneiras de fazer. Tá? As pessoas poderiam ter escolhido, por exemplo, em vez de explicitar que nem a gente fez, o x1 na equação 1, explicitar o x2 na equação 2 e substituir na equação 1. Aí só teria o quê? Só teria uma incógnita x1 na equação 1 e explicitar agora. Vai ser diferente o resultado? Vai ser diferente a equação? De jeito nenhum. Qualquer que seja o caminho, só vai chegar naquele valor certo. Se o problema estiver bem posto, se acertar todas as contas, né? Agora eu estou voltando aqui para a sala de aula para poder conversar com vocês e vou deixar a apresentação aberta. Mais alguma dúvida em relação a isso, Giovana? Então, aí a regra de Cramer vem justamente para facilitar, né, o cálculo e tornar aplicável Isso, porque se você começa a crescer o sistema, você vai ter que ter muitas operações. Também falei isso lá no vídeo, por exemplo, no sistema 3x3, como seria o uso do método de adição e substituição? Ficaria bem mais difícil. Ficaria muito mais difícil. Por quê? Você teria que explicitar. Quer ver? Vamos brincar com a mesa digitalizadora aqui um instante?
porque isso vai ajudar. A vantagem de ter a live aberta aqui é essa, olha só. Deixa eu chegar lá no sistema 3x3. Aqui. Vou acrescentar um slide novo e fazer a apresentação dele. Vou interromper o compartilhamento para poder colocar essa exibição aqui na tela. Então, vamos nós aqui, janela do aplicativo. Agora vocês estão vendo a tela em branco, certo? Hein, gente? Alguém me responde, porque agora eu estou no... Sim, professor, sim. Isso. Como é que ficaria um sistema 3x3 aqui? Como é que nós teríamos um sistema 3x3? A11 x1 mais A12 x2 mais A13 x3 igual ao R1, certo? Segunda equação, A21 x1 mais A22 x2 mais A23 x3 igual a R2. E terceira equação, A31 x1 mais A32 x2 mais A33 x3 igual a R3. Todo mundo vendo as três equações? Hein, gente? Sim, professor. Isso. Então, olha só. Sim. O procedimento seria aquele que a gente adotou para o sistema 2x2. Eu vou explicitar uma incógnita numa equação e substituir nas outras. Não é isso? Então, olha só. Pegando aqui a equação, como é que eu explicito x1 aqui? É 1 sobre A11, que multiplica o quê? R1 menos A12 x2 menos A13 x3, certo? Não é isso? Sim. Pois é. Isso. E aí a questão é essa, olha só. Eu teria que pegar essa equação zona daqui, tá? Que eu vou chamar de equação 4, e jogá-la. Agora é difícil fazer uma seta, né? Mas vamos mais. Jogar esse x1 aqui, nesta equação, e jogar esse x1 aqui, nesta equação. Ela já ia ficar grandona, não é verdade? Mas olha só, nessa equação 4 aqui, quantas incógnitas eu tenho no segundo membro? Duas. Eu só tenho x2 e x3, certo? Então, na hora que eu faço a substituição, o que acontece? A equação 2 fica com duas incógnitas, a equação 3 fica com duas incógnitas. Qual seria o próximo passo? Isolar x2. Isso. Explicitar x2 na equação 2, o que vai dar um trem gigantesco. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui embaixo porque vai ficar realmente muito grande, né? Explicitando x2. A primeira coisa a fazer é A21. E aí, aquela equação zona lá, né? R1 menos... Não, calma, deixa eu apagar aqui. A21 que multiplica... 1 sobre A1 vezes R1 menos A12 x2 menos A13 x3 mais A22 x2 mais A23 x3 igual a R2. Igual a R2, certo? Não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a mesma que eu fiz lá. Eu vou multiplicar tudo por A11, que é para poder sumir com aquele denominador ali. Pode ser? E aí nós vamos ficar com Pode ser. A21. Vou já fazer a distributiva aqui, tá? R1 menos A21. A12 x2 menos A21. A13 x3 mais A11. A22 x2 mais A11. A23 x3 igual a A11R2. Agora, o que eu faço para explicitar o x2? Deixa eu acertar esse sinal demais aqui, que ele está feio. Hein, gente? Vocês estão vendo aí, vocês estão olhando a tela comigo, vocês podem me ajudar. Eu tenho x2 aqui, né? E tenho x2 aqui. Ups, aqui é A22, tá? Epa, peraí. Deixa eu apagar esse negócio aqui que ficou feio demais. A11, A22. E eu tenho x2 aqui, né? Eu posso colocar em evidência, não posso? Então, a gente vai ficar com A11, A22, menos A12, A21, x2, mais A11, R1, menos A21, A13, x3, né? Mais A11, A23, x3, igual a A11, R2. Dá até para colocar o x3 em evidência também, né? Vamos fazer? Facilitar a vida, né? Senão fica
comprida demais a bichinha aqui. Ó, vou abrir o parênteses e a gente tem A11, A23, menos A13, A21, X3, certo? E aí, para explicitar o X2, finalmente, né, X2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a A11, R2, menos, né, cadê o outro? A11, R1, mais, aqui, não, peraí, aqui é menos, aqui que é mais, aqui é menos, e mudou de membro, né? Menos A11, A23, menos A13, A21, X3, tudo isso vai estar dentro de um colchete gigantesco, que multiplica o quê? 1 sobre A11, A22, menos A12, A21. E agora, o que a gente tem que fazer? Lembra que a equação 3 também foi modificada quando a gente introduziu a equação do x1 nela, né? Eu vou chamar essa equação daqui, ó, de equação 5. E ela tem que ser introduzida na equação 3. Perceberam como que o método de adição e substituição fica complicado quando o sistema é grande? Não é? Por isso que veio a regra de Cramer, Giovana. A regra de Cramer é um jeito da gente organizar isso olhando para o lado matricial. Alguém fez. O coitado do Gabriel Cramer deve ter passado a vida inteira, ele não tinha WhatsApp, não tinha televisão, né, não tinha internet, então tinha tempo para ficar fazendo essas coisas que hoje a gente usa o nosso tempo de uma forma muito, muito equivocada. Mas ele conseguiu fazer isso para um sistema 2x2, 3x3, 4x4, e tempo ele tinha, e percebeu aquela relação de determinantes, certo? Posso fechar essa tela aqui? Isso vai estar na edição, na aula editada, né? Diga. Não, entendi, obrigada. Tá bom. Então é por isso que veio a regra de Cramer. A regra de Cramer ela vem para facilitar essa nossa vida. Eu vou descartar. Era só isso. Agora deixa eu voltar para a nossa tela da reunião aqui. Estou aqui de novo. Eu já cancelei aqui. Cancelei o compartilhamento, né? Estão me vendo outra vez, né? Cancelou sim, professor. Isso. Então, olha só. Como é que a gente faz, né, a regra de Cramer? E aí a vantagem é essa, né? Vocês têm os recursos computacionais. A disciplina é métodos computacionais. Eu não estou aqui para ensinar de novo só a teoria do ensino fundamental, do ensino médio, e também aquilo que vocês viram em álgebra. Eu estou aqui para criar essa ponte entre o que vocês viram na teoria dessas disciplinas e um jeito de usar computador para resolver, certo? Então a gente tem que estar sempre com essa ponte aí, com essa ligação entre nós, o computador, nós, né, e a maneira de resolver. E aí, lógico, olha só, se eu for lá na minha tela, eu vou voltar aqui para compartilhar com vocês, depois a gente vai fazer na mão mesmo. Tá? Isso aqui, ó, é a solução dos nossos dois problemas, o 2x2 e o 3x3, usando o Excel. Então, no problema de aquecimento, o que eu tenho? Isso aqui você já tem, né? A matriz de coeficientes e o vetor de resposta, que são as únicas coisas que a gente vai mexer. As incógnitas a gente determina depois. Então, a matriz de coeficientes e o vetor de respostas. A matriz, o determinante de A, é o 15, que a gente já tinha calculado antes, ou pode calcular depois, né? É só fazer... menos 5 vezes menos 6 vai dar 30, menos 15 vai dar 15. Tá? É só fazer aqui de cabeça. Aqui é só fazer o x mesmo. Aí a matriz A1 é o quê? Eu peguei essa coluna 1 aqui, troquei pelo vetor de resposta, calculei o determinante dela. Deu 1903,13. Peguei a matriz 2, eu peguei a coluna 2, tirei essa coluna 2 aqui, botei o vetor de resposta, calculei o determinante dela. E aí calculei as temperaturas. Deu exatamente o mesmo valor que a gente tinha colocado lá no método de adição e substituição. Vocês estão vendo? Tá? Isso aqui não é difícil. Por quê? Porque, por exemplo, esse pedaço de tabela aqui, eu fiz um copy e cola do Excel, porque é a coisa mais simples do mundo. Vou mostrar logo a solução do problema 3, do problema de 3 tanques, porque ela vai demandar um pouquinho mais de esforço aqui, né? Mas olha só que coisa bonitinha. A gente tem a matriz de coeficientes. Ó, lembra aqui, ó, pessoal? Esse aqui era o erro que tinha lá, tá bom? Aqui é 3 em vez de 2. No primeiro texto, que eu depois mandei o texto certo para vocês, estava 2, né? Agora está 3 certinho. Matriz de coeficientes, vetor de respostas. Calculo o determinante da matriz A1. Determinante da matriz A é só usar o determinante aqui mesmo. Calculo o determinante da matriz A2. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. E calculo o determinante da matriz A3. E depois é só fazer a razão dos determinantes e achar as temperaturas. Do mesmo jeito que a gente fez lá. Viram a planilha? Viram aqui a tela da apresentação? Alguma dúvida em relação a ela? Hein, pessoal?
Não, professor, tranquilo. Não, professor. Isso. Então agora é que vem o bacana da história. Quem tiver no computador, quem tiver no desktop, abre o Excel, por favor. Abre o Excel que a gente vai fazer umas brincadeiras agora no Excel. Tá? Só para dar tempo para vocês abrirem que eu estou enrolando aqui, tá? Agora eu vou compartilhar a minha tela do Excel e eu espero que vocês consigam ver. Tá visível o suficiente para vocês a tela do Excel? Sim, professor. Tá? Eu vou fazer Sim, tá diferente. dando Eu vou pra ver. aumentar bastante Sim. aqui o tamanho da fonte para ficar fácil para vocês verem. Olha só. Isso aqui que eu chamei de matriz aumentada é só aquela combinação, né, da matriz de coeficientes e os elementos do vetor de respostas. Ó, vou fazer tudo de novo. Ali é o resultado já pronto. Foi dali que eu copiei lá para a coisa. Ctrl C. Vou colocar aqui do ladinho. Ctrl V. Só que agora eu vou aumentar essa fonte bastante. Deixa eu botar essa fonte aqui para 18. Isso. Não precisa aumentar mais. Pronto. Ah, eu não preciso de 4 casas aqui, né? F4 é um comando que você fixa linha e coluna, tá? Então é mais fácil fazer assim. Ctrl C. Vou colar só os valores. Só os valores com a formatação. Pronto. Consigo passar isso aqui agora para 18. Com 18 todo mundo vê bem, né? Sim ou não? Sim, professor. Isso. Sim, professor. Tá? Vou deixar 2 casas aqui só, porque a gente não vai precisar de muito mais do que isso. Tá? E olha só que coisa legal. Tá? A minha matriz A, agora peraí, deixa eu botar tudo 18 aqui, né? A minha matriz é essa daqui, certo? E aí olha só que coisa interessante. Com tudo marcado, eu venho aqui nessa célula e digo, isso aqui é igual a det, assim mesmo, ó, det minúsculo. Deixa eu ver qual é o comando aqui. Engraçado. Ah, det é lá no Octave. É porque são 2 aplicativos de uma vez, a gente fica bem doidinho, né? Matriz.determine. Tá vendo aqui, ó, nessa linha que eu estou marcando? Este é o comando matriz determine, que eu coloco aqui. E ó, pronto, olha lá, 15. Perceberam? Aqui é o determinante de A. Quem está fazendo no Excel pode me acompanhar. Tem alguém fazendo ou está só olhando ou não acompanhando? Para ser mais exato, né? Agora, quem é a matriz A1? Hein, gente? É a matriz com o resultado ali na coluna 1. Isso, eu vou trocar. Então, eu posso dizer, ó, isso aqui é igual a esse elemento do vetor de respostas, isso aqui é igual a esse elemento aqui do vetor da matriz mesmo, marco, puxo. E ele vai copiar a linha de baixo. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para cá. E aí olha só que coisa legal do Excel. Mantendo as posições relativas, o que vai acontecer se eu puxar para cá e soltar? Ele já calcula o determinante para nós. Não é chique? Olha só como é que facilita na hora de fazer a prova também, né? Então olha aqui, pessoal. Ó, aqui ó, ele calculou o determinante baseado nesses 4 elementos. Aqui ele calculou baseado nesses 4 elementos aqui. Bastou arrastar e puxar que ele funcionou. Já funcionou do mesmo jeito. É o mesmo comando. Quem é a matriz A2? Hein, gente? Como é que eu faço aqui no Excel? Ela é igual a quê? Aqui vai continuar a coluna 1, né? E a coluna 2 eu substituo pelo vetor de respostas. Ó, basta eu marcar e puxar. E agora que eu já tenho pronto aqui, eu também aperto Ctrl e puxo. E ele já calcula baseado nesse novo conjunto de dados aqui. Como é que a gente faz para calcular agora o T1? T1 vai ser igual a este aqui dividido por este aqui. Tchum, 126,88. Quem é T2 vai ser igual ao determinante da matriz A2, que eu não troquei ali, mas eu vou trocar, dividido pelo determinante da matriz A. Pronto, olha só que chique. Ficou legal para vocês verem? Hein, pessoal? Sim. Isso, Sim, agora vamos pra fazer entender. o dos 3 tanques? 3 tanques. É esse aqui. Ninguém falou nada, né? Todo mundo querendo ganhar uma colinha. 18. Então, olha lá, vou pegar aqui de novo a minha matriz aumentada, colocar lá em cima. Estão vendo, gente? Estão acompanhando? Está muito silêncio nessa sala de aula. Eu preciso de Sim, algum professor. retorno. Tô vendo. Isso. Tá aparecendo assim. Então, ó, marcando aqui o meu vetor de respostas para ficar diferente, né? Matriz A, ela é composta como? Agora eu quero ouvir vocês. O que eu faço para compor a matriz A no Excel? Eu dou igual e pego a célula dela lá de cima. Como é a matriz inteira, não preciso trocar nada, eu puxo para cá, para a direita, copio as 2 colunas seguintes. Depois eu puxo 2 para baixo, copio as linhas seguintes, certo? Como é que eu faço a matriz A1? Matriz A1 é o quê? Eu substituo a coluna, quem me ajuda? Quem lembra? A coluna 1. Então, a coluna 1 agora não é mais a coluna 1 da matriz original, é o vetor de respostas. Certo? A coluna 2 continua sendo a coluna 2 mesmo, da matriz original. A coluna 3 também. Continua sendo a coluna 3 da matriz original, da matriz de coeficientes. Só puxar para baixo. Quem é a matriz A2?
ela vai ser o quê? A coluna 1, qual é? Ela muda? Não, a da matriz Não, ela original. vai ser Coluna da 1 matriz agora vai consciente. permanecer igual. A coluna 2 é que muda nesse caso, né? Ela vai ser o meu vetor de respostas. E a coluna 3 continua sendo a coluna 3 original. Pô, certo? Marcou aqui, puxou para baixo. Olha que lindo. Quem é a matriz A3? Vai ser o quê? Digam para mim. Agora vocês vão me guiar. O que eu faço? Agora a coluna 3 é o vetor de Igual, eu respostas. pego primeiro a coluna 1, né? Porque ela é igual à coluna 1 da matriz original. A coluna 2, ela é o quê? A mesma. Igual a matriz igual a Mesma original. da coluna matriz original. original. E a coluna 3? Vetor resposta. Vetor de respostas. Pronto. Marco esta primeira linha e puxo para baixo. Pronto. Agora eu vou ter aqui, ó, determinante da matriz A. Vou colocar tudo separado logo de uma vez, que aí depois eu só saio puxando a conta. Aqui vai ser determinante da matriz A1. Aqui vai ser determinante da matriz A2. Trabalheira de fazer na máquina, você vê que o Excel ajuda bastante, né? Por isso, métodos computacionais é filé mignon da nossa vida de engenheiro, para a gente poder não sofrer tanto fazendo conta na mão e correr o risco de errar. Lembra que o computador só vai fazer o que vocês mandarem fazer, né? E aí, o que a gente faz aqui? Eu digo que é igual, a gente já sabe o comando, né? Matriz.determinante, está aqui, ó, é só clicar aqui, e aí pegar o intervalo, ó, marcar o intervalo. Estão vendo? Estão acompanhando? Só preciso fechar o meu parênteses e ele, ó, calculou. Menos 48. Vou colocar aqui logo duas casas. Eita, 3 casas não, 2. Bom, vamos pensar o seguinte aqui comigo agora, por favor. Quem me orienta para fazer essa próxima? O que eu tenho que fazer aqui? O próximo passo seria fazer o quê? No Excel. Eu estou ensinando Excel para vocês. Estou ensinando regra de Cramer no Excel para vocês. Eu quero saber se estão aprendendo. Eu fiz o de cima. Como é que é o de baixo aqui? Igual. Colocar igual A quê? matriz.determin. Isso. Ele já aparece aqui. Na hora que você digita, já aparece um menuzinho aqui, ó. Tem matriz inversa, matriz determinante e matriz multi, tá? Então, você clica 2 vezes, ele abre a função matriz determinante, vem aqui e marca. Seleciona o intervalo, fecha o parênteses e toim, apareceu. Alguma dúvida mais em relação a isso? Agora, a gente pode só marcar e puxar, ó. Aperta o Ctrl, tá? Você marca essa célula que tem a conta, e essa conta usa esses valores aqui, tá bom? Marca a célula, aperta o Ctrl e puxa ela para baixo, para a mesma posição da outra. Olha só como é que deu o valor que vocês têm aí na tabela. Olha o PowerPoint de vocês, né? Aquele PDF do PowerPoint que eu mandei para vocês. Mesma coisa aqui, eu vou apertar o Ctrl, vou puxar aqui para baixo. Pronto, resolvido. Pronto, agora como é que eu calculo T1? Como é que eu calculo T2? E como é que eu calculo T3? Determinante é abaixo Então, T1, é igual, né? determinante de Eu tenho A1 que dizer que é sub. igual É igual ao determinante da matriz A1 dividido por determinante Da de matriz A. original. determinante de A. 72,2 graus. Como é que eu calculo T2? É igual determinante da matriz A2 dividido por determinante da matriz A. 66. Aqui, claro que eu preciso de casinhas decimais, né? Deixa eu marcar tudo logo. Ups, 2 casas. Pronto. E aqui, igual determinante da matriz A3 dividido pelo determinante da matriz A. Tá? Eu não vou botar unidade ali, eu vou botar sim, porque eu sou muito professor de introdução à engenharia química para botar grandeza dimensional sem unidade. Danilo está aí na sala? O pessoal que fez introdução no período passado deve ter ficado píssico com isso, né? Mas, ó, tá aqui. Estão aqui os nossos resultados. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida sobre o uso do Excel? Tem, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Não, professor, ficou- Tá de boa? Tranquilo. Tá legal. Agora, olha só, deixa eu dar uma outra dica para vocês. Presta atenção aqui. Estão vendo aqui o lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse? Vocês repararam que eu coloquei todas as condições de operação aqui numa tabela? Fala comigo, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Sim, professor. Isso. Tô vendo. Então, olha para cá, para a minha matriz aumentada. Olha só, esse primeiro elemento da matriz aumentada aqui é número. Mas o vetor de respostas não é? Ele é uma conta. Não é isso? Olha só, eu simplesmente posso fazer a conta usando a tabela lá de cima. Eu mando ele fazer a conta, usando os dados lá de cima. Por que isso? Calma que vocês já vão ver. Ó, a mesma coisa aqui também. É uma conta. Tá vendo? Ó, clicou aqui, ele mostra lá que dados da tabela ele usou para fazer aquela conta. A mesma coisa aqui. É uma conta. Perceberam? Agora, olha só. Por que isso? Porque se eu quiser mudar uma condição de operação ou mais de uma, nada vai ter que ser refeito. Isso aqui que a gente fez com valores. Isso aqui que eu montei e serve para usar em todos os meus períodos. Cada período eu só mudo os dados lá em cima e tem um problema diferente.
Vocês repararam? Então vamos imaginar o seguinte, olha só. Supondo que, agora vamos pensar como engenheiro. Com esses dados aqui de taxa térmica, Q1 igual a 3 vezes 10 a 7, Q2 igual a 1 vezes 10 a 8, Q3 igual a 1,2 vezes 10 a 8, nós chegamos a esse conjunto de temperaturas aqui. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, sim, professor. Sim. Né? Pois é. Então, olha só que coisa interessante. Ah, eu posso fazer diferente, olha só. Deixa eu fazer assim, quer ver? Isto é igual... Vou ver se vai funcionar primeiro, tá? Porque aí ele vai operar também sobre as nossas modificações. Fez. Ah, que bom. Então, ó, aqui vai ficar azul. O que vai acontecer, por exemplo, se eu aumentar a carga térmica removida do tanque 1? Se eu tirar mais energia do tanque 1, o que vocês esperam que aconteça com essas temperaturas aqui? Alguém responde? Hã? Vai diminuir, não é? Eles vão diminuir. Vamos testar? Vamos colocar aqui, em vez de 3, eu vou dobrar a taxa de calor removido do tanque 1. Então, eu vou botar 6, ó. Puf. Só isso. Olha só o que aconteceu. Tudo mudou, né? E realmente diminuiu, como vocês haviam suposto. Certo? Então, a vantagem de você amarrar as suas contas numa tabela de dados é que se você alterar algum dado, as suas planilhas não precisam ser refeitas. Entenderam isso? Dá um pouquinho de trabalho montar essa conta? Dá um pouquinho de trabalho montar essa conta. Mas você vai montar uma vez só. Depois, toda modificação que fizer, né, vai ser normal. Deixa eu voltar aqui para a condição de trabalho original. Ó, aqui era 3, né? Essa era a nossa condição de operação normal, certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Sim. O que pode acontecer se eu mudar a vazão? Se eu aumentar a vazão, o que vai acontecer? Aquela vazão de alimentação de carga pura e, consequentemente, aquelas Fs todas que aparecem lá no nosso sistema. O que acontece se eu aumentar essa vazão? Vamos pensar aqui nas temperaturas. Se eu aumento a vazão e não mexi na carga térmica, estou tirando a mesma quantidade de energia, mas eu estou alimentando mais fluido quente. O que vai acontecer, gente? Aí é a introdução de engenharia química. As temperaturas vão aumentar. Então, olha só, vamos botar aqui 0,15. Vou aumentar um pouquinho de nada. Tá? Vou aumentar só 25% a minha vazão. Todo mundo está vendo aqui? A vazão agora é 0,15. Na hora que eu der Enter, todos os dados mudam. E olha só, as temperaturas realmente aumentaram. Não é? Chique, não é? Então, o Excel é uma ferramenta muito útil, embora ele não seja, que simulador fantástico. Mas para fazer tarefa de casa, para fazer avaliação continuada. Agora, vai fazer avaliação continuada no Excel? Pode? Pode. Só que eu quero que me apresente isso aqui, ó. No trabalho de vocês, aquele que eu estava quase dando cola aqui, né, nos 3 CSTRs, vocês vão ter lá na avaliação continuada. Então, aqui vocês vão ter para mim, né, que apresentar esse passo a passo. As matrizes, os determinantes, tudo bonitinho, tá bom? Não pode ser só assim, eu calculei, eu usei a calculadora, eu usei Excel e botar só os números finais. Se me mandar só isso aqui, que eu estou pintando de vermelho, 0. Tá? A ideia na avaliação continuada é vocês mostrarem o desenvolvimento. A ideia nas provas é vocês mostrarem que sabem aplicar o método desenvolvendo o método. E não que se tornem escravos do Excel. E não que se tornem escravos do Octave. Tudo bem? Estão entendendo bem isso? Diga. Pode ser o print da tela? Olha, poder pode. Não, não pode não. Sabe por quê? Porque tem que escrever. O pessoal tem que aprender. Eu beleza, recebi, não foi de vocês, tá? Mas na avaliação continuada de introdução, eles tinham que produzir texto. Gente, pelo amor de Deus, eu recebi cópia e cola do Wikipédia. Tenha dó, né? Então não pode ser print da tela, não. Tá? Beleza, tranquilo. Pode dizer, eu fiz no Excel, mas aqui estão as partes intermediárias. Tudo bem? Professor, por exemplo, se for fazer pelo Excel, como? você só quer essa parte, se for fazer pelo Excel, você só quer essa parte montada das matrizes, né? Você vai ver lá na avaliação continuada o que está sendo pedido. Está sendo pedido isso aqui, fazer o balanço e chegar no sistema de equações abertas e de equações na forma matricial mais simplificada e os resultados. Tá bom? Então vai dar o que se pede lá. Tem lá item A, faça isso, item B, faça aquilo. Então no item que você tem que resolver usando a regra de Cramer, isso tem que ser apresentado bonitinho, lá para o caso de lá, né? Tudo bem? Quem já teve aula prática e já viu o Octave e já viu o programa similar que a professora Márcia usa lá para mostrar para vocês alguns comandos, só deve ter visto os comandos iniciais, certo? Hein, gente? Vou interromper o compartilhamento do Excel. Posso? Pode. Interrompi e vou voltar para a nossa sala de reunião. Então, vocês viram lá o Excel? Viram lá no Excel, não. Viram lá no Octave? Os primeiros comandos, como é que você monta um vetor, como é que você monta uma matriz? Isso já foi dado? Sim. Já. Sim, professor. Já, professor. Então, olha só. Vocês receberam também 2 scripts. Esses arquivinhos que eu mandei para vocês com .m no final, eles se chamam scripts.
Tá? Por que eles se chamam script? Porque eles servem para a gente poder fugir daquela história de fazer as contas no Octave. Eu vou usar o Octave aqui, tá, gente? Na janela de edição. Porque se você errar ali, você tem que começar tudo de novo. Ou então você tem que vir com a setinha para chegar no ponto que errou. A vantagem do script, e aí eu vou compartilhar com vocês agora a tela do Octave, e a minha preocupação é se vai funcionar. Olha só. Estão vendo a tela do Octave? E essa eu não tenho como aumentar? Estão vendo, né? Sim, professor. Tem um arquivo aqui Você chamado carregou. Kramer geral. Na edição eu vou poder aumentar, tá bom? Na edição eu consigo fazer um zoom dessas telas. Nessa tá aqui. Vocês estão conseguindo ver? Quem está no celular também? Tá? Isso aqui é a function, tá? Que vai resolver. Tá? Ela F Kramer. É a função geral. Isso aqui é um pacotinho, um conjunto que serve para resolver qualquer problema pela regra de Kramer. Qualquer um. 2x2, 3x3, 4x4. E aí, o que a gente faz? A gente chama essa função. A gente usa um programa de introdução, de entrada, para chamar essa função, que é esse aqui, ó, o geral Kramer, ou Kramer geral, 20 primeiro. Tá? Em que eu tenho aqui um menu com as opções, ó, aquecimento em 2 tanques, resfriamento em 3 tanques. Essa aqui vocês estão vendo? Alguém responde? No celular tá meio borrado, mas dá pra entender. Tá, então, mas vocês têm aqui onde eu estou passando o mouse um verdinho, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções. Pois é. Sim. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui aquecimento em 2 tanques, aquecimento em 3 tanques, né? Resfriamento em 4 tanques, aquecimento em 2 tanques, resfriamento em 3 tanques, resfriamento em 4 tanques, resfriamento em 5 tanques. Esse é grande pra caramba, né? Reação com 3 CSTRs e reação com 4 CSTRs. Esse 4 CSTRs é aquele do primeiro dia de aula, tá? E aí ele pergunta se quer imprimir os resultados intermediários. Eu disse sim, tá? Se eu colocar não, ele não coloca aquelas matrizes que vocês viram lá no Excel. A matriz A1 e o determinante dela, a matriz A2 e o determinante dela. Aqui ele vai imprimir tudo. Nesse menuzinho a pessoa escolhe, tá? Então aqui a pessoa vai escolher. A gente coloca aqui no script, eu decido, olha, eu quero rodar o problema 2. Estão vendo aqui que eu marquei, ó? Problema 2. Qual é o problema 2? Resfriamento em 3 tanques contínuos. Tá? Dentro desse script, para eu não ter que ficar passando tudo aqui, ó, na janela de comandos, essa é a janela de comandos. Eu podia fazer tudo aqui direto. Mas imagina que loucura que seria, né? Imagina que dificuldade que seria. Dá até para fazer, mas ou é o ó do borogodó o negócio. Por exemplo, olha só, vocês vão ditar para mim, porque eu não estou vendo, mas aqui na janela de comandos eu posso dizer assim, A é uma matriz, é igual, né, colchete, aí menos 5, né? Menos 5, espaço 3, ponto e vírgula para ele poder mudar de linha, 5 menos 6, 5 espaço menos 6, fecho aqui a minha matriz, fecho a minha matriz com colchete. Se eu não vou colocar o ponto e vírgula aqui, o que ele vai fazer? Ele vai escrever a matriz aqui, ó. Repararam que apareceu a matriz? Sim. Isso, a mesma coisa para o vetor de respostas. É agora que eu preciso de vocês, que aquele número lá é grande e eu não tenho de memória. É menos 197,5 espaço menos 239,375. Fecho o colchete aqui e ele, ó, coloca para mim. Eita, ah, tá. Que erro que eu cometi aqui, gente. Ele fez um vetor de 4 posições. Que erro que eu cometi. Faltou Você ponto e não vírgula. deveria a vírgula, tem que ser ponto. Isso, é ponto. Bom, muito bom. Estavam atentos. Então, R é igual a... Ops, isso. Abre colchetes, menos 197,5, espaço, menos 239,375. Fecha o colchete. Agora ele gerou um vetor de 2 posições só. Repararam isso? Hein? Sim, professor. Isso. Então agora aqui, olha só. Aqui na mão a gente vai ter trabalho para fazer. Por exemplo, né? O que eu posso fazer para montar a matriz A1? A1 eu posso dizer assim, ó, ela é igual a A primeiro, tá? Aí olha só, ele coloca a 1. Depois eu tenho que mudar qual? A coluna, os elementos da coluna 1. Não é isso? Então olha só, tem que ser manual. A1, 1 vai ser igual ao R1. Trocou. Olha lá como é que ficou o A1 agora. A1, chato, né? Na mão é chato, no script é rapidinho, no script é moleza e fica para sempre. A1, 2, 1 é igual ao R2. Pronto. E aí olha só que legal, ó. O det de A, é det minúsculo, é 15 e o det de A1 é aquele que vocês viram lá, né? 1903.1, certo? Para o 2x2, né? Agora, como é que eu monto A2? Na mão, usando o Octave aqui na janela de comandos.
Depois vocês vão ver que a gente não precisa sofrer com isso. O script existe exatamente para ajudar nisso. Como é que eu monto o A2 na mão? Primeiro passo, o A2 é igual a quê? A matriz A. A2 vai ser igual a matriz A. Certo? A2 é igual a... Pronto. Agora o que eu tenho que mudar? A2, 1, 2, né? 1, 2 vai ser igual a quê? Ao R1. Não é? Não tô nem conseguindo enxergar. Ó, tá vou muito botar o ponto e pequeno. vírgula aqui para ela não... Vou subir um pouco. Quem não está conseguindo enxergar, eu estou subindo um pouco aqui. Tá? O A2, tá vendo ali? Tô vendo sim, tô vendo sim. Isso. Tá? Eu vou botar o ponto e vírgula para o pessoal poder, né, não ficar imprimindo repetido. Quem é o A2? 2, 2. Ele é igual a quê? O R2. Ao R2. Agora eu posso, né? Porque aí aparece a matriz A2 certa. Então, olha só, aqui eu já vou começar a fazer diferente. Olha só. Vou repetir lá em cima, fazer assim, ó. Det A é uma variável, agora não é o determinante, vai ser igual ao det de A. Vou chamar de det A1. Ops, det não. Det A1 é o determinante de A1. E, finalmente, o det A2 é o determinante de A2. Aqui no Octave, determinante é det minúsculo. Lá no Excel é det, né, matriz determin. Então, tem que ter cuidado com isso. Pronto. Agora, como é que eu calculo T1? T1 vai ser o quê? O det, tudo maiúsculo, det A1 dividido pelo det A, 126,88. Como é que eu calculo T2? Ah, tá maiúsculo. T2. T2 vai ser o quê? Vai ser o det A2 dividido pelo det A, 145,92. É chato fazer assim na janela de comandos, né? É muito enjoado. Aí a gente vem aqui, ó, no editor, e o que eu tenho? Eu passei, vou botar logo o problema 2, que é esse que a gente está resolvendo, dos 3 tanques. Então aqui as condições de operação, ó, estão vendo? Marcadinhas aqui de azul agora. Eu Sim, posso professor. definir direto a minha matriz de coeficientes, ó, igualzinha do problema de vocês lá. E aí eu fiz igual eu fiz no Excel. Eu botei para calcular os elementos do vetor de respostas. Ele calcula os elementos do vetor de respostas, depois ele cria o vetor de respostas, certo? Além disso, o meu programa aqui é geral, ele serve para qualquer problema, permite a vocês digitarem caracteres que vão dizer quem é a incógnita, qual é o nome dado para a incógnita. Ó. Aqui eu estou dizendo que a minha incógnita é temperatura. E a unidade da incógnita, porque eu sou professor de introdução à engenharia química, jamais vou permitir que grandeza dimensional tenha, né, apareça só o número sem a unidade. Então, grandeza dimensional tem que ter unidade, senão não vale nada, não serve para nada. Tá? Então, me permite também escrever aqui qual é a unidade. Assim, ó, entre aspas, você coloca uma cadeia de caracteres. Isso, só isso. As outras coisas aqui são as inicializações dos outros problemas. Eu vou pular lá para baixo. Agora, olha só que coisa legal. Ele usa a matriz A aqui, escreve a matriz A, escreve o vetor de respostas e chama a subrotina Cramer. Essa subrotina aqui, ó, que eu estou marcando aqui de azul, que é esse arquivo aqui. Estão vendo aqui, ó? Tem que ter o mesmo nome, hein? Mesmo nome. Que argumentos que eu passo? A é a matriz de coeficientes, R é o vetor de respostas, reint é para dizer se eu quero imprimir as matrizes intermediárias, tá? O inc é o nome da incógnita, que tipo de incógnita eu tenho, e unit é a unidade da incógnita, certo? Então, os programas, esses 2 scripts aqui funcionam acoplados. Esse primeiro, Cramer geral, chama fcramer, tá? Que resolve qualquer problema. É claro que a gente sabe que só tem solução de problemas descritos por sistemas de equações lineares se o determinante da matriz A for não nulo, né? Essa é a condição, o problema tem que estar bem posto. Então, tem uns testes aqui para ver se é possível. Lembra que eu estou fazendo um programa que é geral. Não vai resolver só esse problema nosso. Tá? Se fosse para resolver na mão, faria na janela de comando aqui. Mas eu estou fazendo um programa geral. Então, ele faz uns testes primeiro para saber assim, olha, eu vou conseguir resolver esse problema? Porque se eu não for conseguir, se o problema não estiver bem posto, se o determinante da matriz for igual a 0, eu não tenho solução. O problema não está bem posto. Depois que ele passa nesses testes, é que ele vai fazer as contas. Então, ele calcula o determinante de A. E aí, olha só que bonitinho. Olha aqui, ó, geração das matrizes AI. Tá? Ele gera e imprime. Tá bom? E ele também coloca aqui a matriz AI depois, quando a gente quiser. Tá? É exatamente isso. E aí ele calcula os valores. Aqui ele já faz tudo. A geração da matriz AI e calcula os valores do x. Ó. Isso aqui, ó, det AI dividido pelo det a 0, tá? Que é determinante de A. Vamos rodar para ver? Para rodar eu tenho que rodar lá do geral. Eu tenho que rodar lá daquele que eu escolhi aqui o problema 2. Ó, escolhi
problema 2, e ele vai fazer a exibição intermediária dos valores, certo? Vocês que já estão usando o Octave vão vir aqui, ó, depois de tudo salvo, tem sempre que salvar, vem aqui nessa engrenagemzinha, ó, salvar arquivo e executá-lo. Não precisa nem salvar separado, ele salva aqui. E aí, ó, tum, mandei executar. Ué, mas não fez nada, professor. Fez sim. Tá aqui na janela. Olha só. Minha matriz de coeficientes, meu vetor de respostas, o cálculo do determinante da matriz A, os cálculos dos determinantes separados. Ana Paula está aí na turma? Ana, você está aí na turma? Ana, não tá. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Não, Ana sempre Paula não tá, sim. não, né? Não tô vendo. Ana Clara tá, mas a Ana Paula não. Foi a Ana Paula que fez contato comigo falando tal erro lá da matriz. Então, assim, eu pude garantir para ela, né, que estava certinho as contas, porque eu tenho o resultado, tenho os gabaritos no Octave. Então, estavam certinhas as contas. E olha só, ele calcula o determinante e já apresenta aqui o valor da incógnita. Isso aqui, ó, é aquele INC, tá vendo? É T1, T2, T3, grau Celsius, grau Celsius, grau Celsius são as unidades. E aqui é aquela apresentação dos valores intermediários. Vamos rodar o problema 1 dos dois tanques? E aí eu vou poder dar cola para vocês aqui. Alguém já abriu a avaliação continuada aí? Já sabe como é que ela é? Já sabe qual que ela é? Hein, gente? Já sim, professor. Isso, Já vocês sim, viram sim. que é um sistema com 3 CSTRs, né? Ou essa aqui, peraí, deixa eu ver. Não, Sim. 3 CSTRs. Isso, é um sistema com 3 CSTRs em série, com recibo, certo? E aí tem que resolver uma parte por adição e substituição, outra parte por regra de Cramer. Beleza. Então, olha só que coisa interessante que a gente tem aqui para poder trabalhar. Vou dar cola para vocês, mas antes vamos resolver aqui o problema 2. O que eu vou mudar? Eu quero, né, o problema 1, que é o dos dois tanques, ó, 2 tanques. Então, aqui eu escolho o problema 1. E eu agora não quero mais que ele apresente os resultados intermediários. Tá? Então, eu digitei 1, para ele não apresentar os resultados intermediários, as matrizes aí, certo? Vou salvar aqui e vou botar para rodar. E aí vai aparecer um resultado que vocês já têm. A nossa matriz, tudo aquilo que a gente levou um trabalhão para fazer na mão, gente. Vocês viram como é que a gente fez aí na janela de comandos à mão, que deu trabalho? Olha só como é que está aqui, por causa desse script. E se eu quisesse mudar uma condição de operação lá, é só mudar a condição de operação lá e rodar de novo, que ele já colocar os valores novos aqui. Entenderam? Hein, gente? Sim. Isso. Então, Sim. agora, Sim. o problema de vocês, o gabarito da avaliação continuada de vocês, é esse aqui, é o problema 5. Tá? Então, vamos rodar o problema 5 para vocês verem. Ninguém vai colar da tela, não vai dar print de tela aí, mas não tem problema. Se der print de tela, depois vai ter que mostrar etapa por etapa, não vai ter problema também, vai ter que fazer. Então, ó, tô salvando aqui, vou rodar aqui na engrenagem e vamos lá na janela de comandos para ver o resultado. Olha só que bonitinho. Matriz de coeficientes, vetor de respostas, o determinante da matriz A, que é grandão, determinante da matriz A1, determinante da matriz A2, determinante da matriz A3 e o cálculo das concentrações. Repararam que no outro aparecia temperatura aqui, grau Celsius aqui, agora aparece concentração e grama-mol por litro. Tá? Então, ó, o CA1 do regime permanente vai ser 1,1629 grama-mol por litro, o CA2 0,6161 grama-mol por litro, o CA3 0,2113 grama-mol por litro. Já dei a cola para vocês. Agora vocês é que vão ter que pegar e fazer na mão e ver se consegue chegar no resultado. Tá legal? E é isso o Octave pra gente. É isso métodos computacionais, gente. É ver na teoria como é que o método funciona e transformar isso num algoritmo. Neste caso aqui, eu passei para vocês o algoritmo geral. Este arquivo aqui é uma função geral para a regra de Cramer, qualquer dimensão de sistema. Inclusive o sistemão 5x5. Aqui, ó. Resfriamento em 5 tanques é o problema 4. Olha só. Salva de novo. Roda aqui e vem aqui olhar. Olha lá. Matriz 5x5. Vetor R com 5 posições. Determinante de A. 5 determinantes aqui. 5 temperaturas aqui. Bastou eu mudar um número e usar o mesmo programa. Ele usa a mesma. A vantagem de você produzir o método numa script geral é você poder usar esse script para qualquer outro problema. O meu problema está aqui. Ele chama a script geral, ele chama o método geral neste comando aqui, ó. Isso aqui, essa única linha aqui faz a ligação com o outro arquivo. Vocês estão entendendo? Para não ter que ficar fazendo na janela de comando na mão, ou para não ter que fazer um script para cada problema, vocês podem montar um problema geral. Eu vou fornecer para vocês scripts gerais de todos os métodos que a gente aprender na teoria. Agora, é muito importante que vocês saibam usar para o problema de vocês. Que vocês entendam como alterar essas condições que aparecem aqui.
o que fazer com elas, não cometer aquele erro de trocar ponto por vírgula. Lembra, no Octave, a casa decimal ela é dada por ponto. Tudo bem? Estão me entendendo? Hein, pessoal? Posso cancelar aqui a apresentação? Já cancelei. Sim, professor. Pode Bom, ser, alguma professor. dúvida Pode sim, mais, pode sim. pessoal? Alguma dúvida mais? Algo mais que a gente possa esclarecer? Então vamos fazer a chamada, porque precisa? E olha só, a turma está mudando ao longo. Eu tenho que imprimir uma chamada nova a cada semana, até acabar esse período de ajustes aí. Mas vamos lá. Agora eu preciso ou que avise no chat, ou que avise no áudio. Não precisa ligar a câmera, porque isso vai dar trabalho e vai demorar. Mas que me avise no chat ou no áudio, tá bom? Então vamos lá. Ana Clara Mello. Ana Clara, está presente? Ela deu bom dia às 9h14. Não está falando nada, não está aparecendo. O que houve? Eu estou presente. Ana Clara, vou te dar falta. Dou-lhe uma. Professor, ela falou no chat, professor. Hã? Não. Ela falou no chat. Não. Às É 9h58. 9h58, tá certo. Isso. Então, presente. Falou às 10 agora. Presente. Ana Paula. Presente, Isso. professor. Ana, você ouviu o comentário que a gente fez lá sobre a questão das contas? É que eu estava ocupada, mas eu consegui ouvir depois. Uhum. Tá, joia. As meninas me falaram. Mas nesse horário, gente, tem que estar ocupado com a aula, né? Eu Não é sei, fechar a professor, câmera e porque fazer outra apareceu coisa. Poxa vida. assim, Tá? Beatriz. Presente, professor. Isso. Daniel Vieira. Presente, professor. Danilo. Dou-lhe uma, Danilo. Dou-lhe duas, Danilo. Faltou. Eu achei estranho que ele não enviou a avaliação continuada. Denis. Presente, professor. Isso. Diego. Presente. Gabriel Drummond. Gabriel Drummond está em 2. Ah, tá. Presente no chat. Presente, professor. Isso. Gabriel Pereira. Presente. Isso. Gabriele. Gabi, cadê Presente. você? Isso. Tô aqui. Giovana. Já conversou comigo a beça. Presente. Helder. Foi um dos primeiros a entrar na sala hoje. Helder. Presente, professor. Presente. Hugo. Presente, Isso. professor. Isabela Souza. Presente. Isso. Isabela Nunes. Presente, professor. Isso. João Vitor. Oi, presente, professor. Isso. Juan Felipe. Presente, professor. Juliana Siqueira. Presente. Julieta, que também foi uma das primeiras a entrar na sala hoje. Presente, professor. Isso. Presente, Larissa professor. Domingos. Presente, professor. Larissa, você se matriculou depois, né? De começar do período? Aham. Porque tem 2 faltas suas lá que eu não consigo mudar, que foi o Silvio que colocou, tá? Ah, tá bom, professor. Mas você estava na aula passada, não estava? Não, eu não, Não? estava, não. Ah, tá. Não. Então tá. Então é falta mesmo. Larissa Honorato. Ah, tá, beleza. No chat. Letícia Barros. Presente. Beleza. Lucas Ferreira. Presente. Professor, deixa eu te perguntar, Oi. essa avaliação é para até que horas? 10 horas da quarta-feira. Essa avaliação agora do... Isso. Tem que entregar até as 10 horas da quarta-feira agora, do dia 10. Tá escrito na Tá bom. mensagem. É só ler a Eu não mensagem. achei aqui, eu procurei. Tá bom, obrigado. Lúcio Dornas. Presente. Isso. Marcelo Augusto. Marcelo. Presente. Tá aí, Marcelo? Presente, professor. Isso. Marcos Mendonça. Marcos dou-lhe uma. Marcos dou-lhe duas. Faltou. Natália Liz. Presente, professor. Isso. Patrick José. Presente, professor. Pedro Turra. Pedro, responde. Tem que abrir o áudio, Pedro. Eu já até vi você mexer aqui, mas não falou nada, nem escreveu no... agora sim, presente lá no chat. Ramon. Presente, professor. Sandy Charles. Presente. Silvia Juliana, dou-lhe uma. Silvia Juliana, dou-lhe duas. Faltou. Tamara. Presente. Tainá Vilas. Presente. Tiago Pomo. Presente. Vaneisa. Presente, professor. Vitor Hugo. Rosa. Presente, professor. E o Vitor Gabriel. Presente, professor. Ok, gente. Se não há mais dúvida alguma, nós já estamos com 1h10 de aula. Tá bom demais. Hoje eu gostei. Hoje rendeu. Com demonstração fica sempre mais legal, né? Posso encerrar a aula, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Este é o momento de perguntar. Depois só por e-mail. Hein? Posso encerrar? Então tá. Então estamos encerrando a aula de hoje. Tá? Vocês têm até o dia às 10 horas de quarta-feira para me enviar a avaliação continuada em PDF para aquele e-mail que vocês já receberam lá também informando na página 2.
Então, um bom abraço para vocês, estudem. Ah, sim, lembrem-se, segunda-feira nós não temos aula síncrona. E eu vou liberar o material. Em função disso, olha só, em função disso, na sexta-feira da outra semana, vocês vão ter 3 vídeos. Tá? A aula 3 vai ser formada por 3 vídeos. Ela é uma aula muito grande. Porque é quando nós vamos começar a ver os métodos de eliminação. E o método iterativo. Então se preparem, porque vão ser 3 vídeos. Não vão ser 3 vídeos pequenos, mas vão ser liberados todos lá na sexta-feira depois do carnaval. Na sexta-feira, né, imediata lá do carnaval, que é do 13, dia 20, né? Não é isso? Eu nem sei mais. Mas é a sexta-feira logo depois do carnaval, tá bom? Então um abraço para vocês. Estou saindo da sala.